Flamengo mira a contratação de Júlio Enciso para ser o substituto de Arrascaeta no meio de campo. 114 milhões é a fortuna que o Flamengo pretende receber de jogadores que já saíram. Hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like, meu filho. Se inscreva, não custa nada. É de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, Flávio, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Vitória hoje e vai seguir firme e forte aí. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, hoje no Barradão, às 18h30, Flamengo e Vitória pela segunda rodada do Brasileirão. Flamengo que está na 11ª posição e pode chegar à quinta posição, dependendo do resultado aí. Se ganhar, consegue uma boa colocação, começa a caminhar e temos que ganhar, né? Lembrando, de 65 partidas já disputadas entre Flamengo e Vitória, 49 são vitórias do Flamengo. Então o Flamengo tem muita chance aí de ganhar e ganhar bem. E com isso, Felipe Luiz monta aí o time, o time que treinou ontem, então provável time que deve entrar em campo com alguma surpresa. E o Flamengo tem a volta de Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley. Então o Flamengo está reforçado. A provável escalação para esse jogo deve ser Rossi no gol, Wesley na lateral direita, a dupla Leléo na zaga, já que o Danilo continua afastado, né, por lesões. Aí no meio de campo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, na ponta direita, Luiz Araújo, na ponta esquerda, o Plata e o Bruno Henrique centralizado. Ou pode ter também aí, né, o Plata na esquerda, o Plata na direita e o Luiz Araújo na esquerda. Esse é o provável time que foi esboçado aí durante o treino de ontem. E a arbitragem para esse jogo aí é o Rafael Klein, né, como árbitro principal. Assistente número 1 aí, Rafael Silva. Assistente número 2, Michael Stabet. E no VAR, Rafael Trace. Ou seja, é a partida dos árbitros aí, Rafael, né? Rafael pra lá, Rafael pra cá. Vamos ver o que dá. Esse Rafael costuma deixar, né, o jogo muito truncado, apita tudo quanto é coisa, mas tomara que hoje ele não atrapalhe, que o show fica apenas por parte dos jogadores. Então o Flamengo está assim escalado, vamos em busca dessa vitória, temos que somar esses 3 pontos e é hoje o dia. Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, Flamengo tem verdadeira bolada para receber e vai fazer pressão aí para poder receber. O que está acontecendo? Vou trazer aqui uma lista de clubes que estão devendo ao Flamengo, de jogadores que o Flamengo já vendeu há alguns anos. O Flamengo, uns estão em dia, então as parcelas ainda vão vencer, outros já estão em atraso. Mas o Flamengo tem uma lista de clubes que estão devendo e é muita grana. Olha só, Internacional deve 27 milhões, Colômbia deve 16 milhões, o Estrela Amador deve 14 milhões e 800 mil, Crystal Palace 14 milhões, o Famalicão 11 milhões, o Almeria 9 milhões e meio, o Leixões 7 milhões, o Corinthians 6 milhões e 300, o West Ham 5 milhões e 400, o Arsenal 4 milhões e 300. Esses aí são os clubes que devem ao Flamengo e o Flamengo vai correr atrás de receber porque precisa da grana, quer reforçar os cofres. A gente sabe que dinheiro nunca é demais, ainda mais quando o time começa o ano em déficit. O Flamengo está em baixa, está precisando reforçar o caixa, vai ter que vender jogadores no meio do ano. Alguns jogadores, no caso do Wesley, tem que vender de qualquer jeito porque não vai conseguir segurar. Mas o caso do Gerson também pode vender para reforçar o caixa. Aí muita gente pergunta, mas não acabou de renovar com o Gerson? Renova, dá uma moral, aumenta a multa, para caso os clubes forem investir nele, tem que investir mais. Então o Flamengo está na sequência boa aí, né? Renovou com o Pulgar, renovou com o Gerson, está renovando com a Arrascaeta e vai renovar com o Varela em breve também. Então, jogadores estão com a renovação praticamente em dia, mas mesmo assim isso não descarta a saída. Aquilo ali é só para respaldar o clube, essa é a verdade. E o Flamengo está observando Júlio Ciso para ser o substituto de Arrascaeta. E aí o que acontece aí, né? Muita gente fica doido da vida. Quem que é Júlio Cisa? Júlio Cisa é um jogador paraguaio de 21 anos, jogador do Brighton, que está emprestado ao Pichichi, um negócio assim. Clube qual ele já
praticamente, né, lá, o clube não ganha nada. E ele já está praticamente revoltando ao Brighton. Ele tem contrato ainda até o meio do ano de 2027. Está na casa aí de 22 milhões de euros, uma baita grana. E é um jogador muito promissor, de muita qualidade, que poderia ser um novo 10 do Flamengo, substituindo aí o de Arrascaeta, revezando partida sim, partida não, para poupar e descansar o Arrascaeta. Com isso, o Flamengo tenta fazer essa investida, mas por enquanto está monitorando. Por quê? Porque após uma derrota desse Pichichi aí, esqueci mesmo que fala, o Brighton já está estudando pegar o jogador de volta até antes do tempo e emprestá-lo para outro clube. E o Flamengo está ali observando. Se o Flamengo pega ele por empréstimo e daqui a um ano consegue comprá-lo, seria um baita negócio. Por quê? Porque o jogador chegaria, ambientaria, daqui a um ano o Flamengo colocaria o dinheiro na mesa, entre aspas, algumas parcelas, né? Chegaria para o Brighton e falaria, ó, vamos comprar em 5 parcelas, top? Aí sim. No Brighton, ele está totalmente escanteado, tanto é que tem emprestado. Mas é um jogador que tem muita qualidade. Está mais ou menos a situação do Alcaraz. Só que é um jogador que joga um pouco mais à frente. E tem as mesmas qualidades que o Alcaraz. Aí eu te falo, ele vai contratar um jogador agora. Quase o mesmo preço que o Alcaraz, até um pouco mais caro. A gente não sabe também o que dá, mas vai ser um teste. Tinha um Alcaraz aqui. Tem o Lohan, que faz a mesma função, está escanteado no clube. Tem o Matheus Gonçalves, que faz a mesma função, também está escanteado. O Matheus Gonçalves ainda tem um diferencial. Ele consegue jogar pelas pontas com velocidade. Então o Flamengo está monitorando um jogador, no qual ele já até tinha no elenco, descartou, vendeu lá, prestou lá para o Everton. Agora está praticamente vendido, que eles vão querer comprar. Estão fazendo de tudo ali para baratear ainda mais, mas já está praticamente vendido para o Everton. E no caso do Flamengo tinha o Alcaraz, tem o Lohan, tem o Matheus Gonçalves. E agora está tentando contratar um jogador para fazer essas mesmas funções e a gente não consegue entender. O José Boto era para mudar isso, mas está fazendo, é bem parecido com a diretoria antiga. E vamos ver o que dá. Mas a verdade é, o nosso Mengão tem que focar na partida de hoje, ganhar mais essa partida aí. Tem que vencer e vencer, somar esses 3 pontos, não deixar de desagarrar, porque o Corinthians está na liderança, depois vem o Ceará, entre outros aí. Ou seja, o Corinthians ontem amassou o Vasco, podia ter sido 5 se o árbitro não tivesse ajudado. E agora o Flamengo tem que lutar aí, né? Ganhar uns pontinhos, que tá vendo todo mundo na frente. O Botafogo tá na frente, então é hora de vencer e começar a somar ponta. E dá pra vencer, galera. É aquele negócio. O Flamengo tem o melhor elenco, melhor CT, um dos melhores técnicos. Tem situação financeira melhor do que qualquer outro time brasileiro. Todo mundo fala que o Flamengo tem um baita time. Aí quando vai jogar com um time como o Deportivo Táchira, que é bem fraco, todo mundo fala, não, um jogo perigoso, coisa e tal. Vamos lá, com uma dificuldade danada, vencemos por 1-0, um gol de muita sorte ali, uma jogada, né, meio que inusitada. Cebolinha cruzou, o Bruno Henrique desviou e o Juninho entrou de peito e fez o gol. Aí agora vai pegar o Vitória, que é um time que vai lutar para não cair no Brasileirão. Tá todo mundo falando para mim que tem que ter cuidado com o time de Vitória, pode surpreender. Mas que raio de time bom é esse que a gente tem, que sempre, quando vai enfrentar os times, a gente tem que ir com toda a cautela, que os outros times podem surpreender. O Flamengo tem que entrar para amassar todo mundo, principalmente esses times menores aí. E quando pegar os maiores, os times de ponta, aí sim tem que ter uma certa cautela. Mas quanto a esses times aí, o Flamengo tem a obrigação de chegar e ganhar, e fácil. Lembrando, a gente tem menos desfalques por partida. De La Cruz deve ser poupado por minutagem aí, desgaste físico. Cebolinha também estuda deixar ele de fora, que ele jogou 86 minutos na última partida. Michael deve ficar no banco. Então tem algumas mexidas ali, tem jogador voltando. De Arrascaeta muito importante. Gerson. De Arrascaeta não tem jogado nada, mas é importante. Em um lance, um lampejo ali, ele consegue fazer uma jogada que sai um gol e ajuda o nosso Flamengo. Então o Flamengo tem voltas importantes. Gerson, Arrascaeta, o Wesley, o Plata, que tem jogado bem. Então é isso. Aí fica essa história agora, né? Tem que poupar jogador. O jogador não pode jogar 2 partidas seguintes, que tem desgaste físico, coisa e tal. Aí chega lá, a seleção convoca o cara, põe o cara o tempo todo e aí poupa o jogador pra seleção. Você concorda com isso? Mas essa é a realidade. E vamos aguardar o desfecho, o que vai dar aí. Qual que é o placar para o jogo de hoje? Coloca aí 2-0 Mengão na cabeça. Coloca aí, meus amigos. Tamo junto? Abençoado Fla. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Valeu!